Bem, olá pessoal, meu nome é Alex, eu sou desenvolvedor autorizado da Autodesk. Estou aqui para apresentar para vocês o Autodesk Revit Building 9, um novo produto da Autodesk para projetos de arquitetura. Para aqueles que já conhecem o AutoCAD, não é um software de desenho, ele é um software para projetos. É necessário conhecimento teórico, embasamento teórico de projeto de arquitetura e engenharia para poder mexer com esse software. Tá? Bem, vamos lá, vamos conhecer. Bem, para começar, a interface dele é completamente diferente do AutoCAD, né? Vocês podem ver que a tela dele é bem diferente, não tem aquele famoso prompt que o AutoCAD possui para conversar com o AutoCAD. Apesar disso, nesse canto inferior, onde está escrito Ready, ele pode conversar com vocês, simplesmente mostrando os comandos aqui embaixo que estão sendo colocados em prática. Ou seja, vocês veem o software conversando com vocês, mas não veem vocês conversando com o software. Tá? Essa aqui é a nossa área de trabalho. A área de trabalho é bem diferente do AutoCAD. Você no AutoCAD precisaria calibrar um limits, né? E depois dar o zoom all. Aqui simplesmente você tem que projetar dentro desse espaço, entre esses 4 símbolos, que são responsáveis por encontrar 4 fachadas automáticas. Se o projeto não der, você vai fazer seleção desses símbolos e arrastá-los, movê-los para fora da tela, igualzinho ao AutoCAD, com o comando Move, fazendo seleções através do Crossing e do Window. Bem, nesse canto aqui, chamado de Project Browser, é o local onde nós organizamos todo o projeto. Tá separado em Floor Plans, plantas de piso, e o template que é carregado automaticamente já traz nível 1, nível 2 e planta de situação, podendo ser alterado a qualquer momento, criando-se níveis 5, 6, 10, cobertura, tipo, térreo, à vontade. Ceiling Plans, plantas de teto, forro, né, para a gente poder colocar nossa iluminação, sancas e tudo mais. Elevations, que são exatamente as 4 fachadas existentes, mais novas elevações, podendo ser elevações internas. E esse espaço todo cresce conforme o projeto, podendo aparecer novos cortes, 3D, legendas, novas plantas. Tá? Diferentemente do AutoCAD, que vai se gerar arquivos separados, né, para poder controlar o projeto, o Revit trabalha com apenas um único arquivo, tá, chamado com extensão RVT. Então, se entrarmos nos tipos de projetos que o Revit trabalha, encontramos a extensão RVT como arquivo principal de trabalho, arquivo de projeto. Tá? Igual ao AutoCAD, que pode ter também um template carregando as principais configurações existentes na extensão DWT lá no AutoCAD. Aqui ele também vai ter uma extensão com a extensão RETE para template de projeto, podendo carregar previamente várias configurações antes da gente começar. Seguindo, nesse canto aqui nós encontramos os principais menus de trabalho. Tá? O menu Basic encontra-se as principais ferramentas para trabalho de projetos de arquitetura, onde encontramos paredes, portas, janelas, componentes que inicialmente iremos compreender como se fossem blocos do AutoCAD. É bem diferente, mas para começar acho que é uma boa comparação. O comando Room é um comando específico da versão 9.0, não existe nas versões anteriores do Revit. O comando Roof para criação de telhados, comando Floor para criação de pisos, Grid para criação de eixos, Lines, linhas normais, linhas como no AutoCAD, Reference Planes são criação de planos de referência, como se fossem planos ou linhas guia para a gente poder começar a trabalhar, Cotas, Dimension, Sections para criação de cortes, Levels para criação de níveis e texto. No menu View, reparem que o menu Basic foi fechado, tá? O menu View foi aberto. Um menu View é responsável por criação de novos desenhos. Diferentemente do AutoCAD, o menu View do AutoCAD é responsável por controlar zoom, controlar pan. Aqui não, ele cria novos desenhos. Chama atenção principalmente a esse daqui, ó, Elevation. O comando Elevation ele é responsável por fazer elevações internas, vistas internas. Imaginemos um projeto de um quarto
e ele vai gerar as 4 vistas internas automaticamente, já com as hatches, já com a indicação da direção das portas abertas e tudo mais. Geração de cortes. Callout é um comando também bastante interessante, ele vai ser responsável por fazer detalhamento em outra escala. Ele lá no AutoCAD isso aí seria um sério problema, tá? Por mais que a pessoa trabalhasse em Paper Space, precisaria manter layers com mesma setagem para poder aproveitar um desenho em outra escala, tá? E aqui você consegue fazer um novo detalhe e ele vai permanecer ligado ao projeto, mas com a sua representação gráfica completamente independente do projeto principal. E temos que fazer um exemplo mais tarde. Geração de câmeras, geração de perspectivas com esse comando de câmera, walkthrough para fazer passeio de câmera, legendas, criação de quantitativos e pranchas. No menu Modeling, nós encontramos outras ferramentas de modelagem. Apresentam-se algumas das ferramentas que já existiam no menu Basic e algumas ferramentas interessantes, como a criação de colunas, criação de forros, que são chamados ceilings, criação de escadas, corrimão e rampas e cortinas de vidro. Tá? Observem que, dependendo da resolução da sua tela, alguns comandos podem ficar escondidos. Nesse caso, coloque o botão direito do mouse em cima da parte cinza e você vai perceber novos menus que podem estar escondidos e outros abertos. Desabilite em alguns para você perceber que existem novos comandos escondidos por debaixo deles, diferentemente do Max, do 3D Studio, que teria uma mãozinha para puxar esses comandos para cima. Aqui você tem que habilitar ou aumentar a sua configuração de tela. Bem, próximo menu é o menu Drafting. No menu Drafting nós encontramos todos os comandos voltados para 2D. O Revit ele é completamente 3D. Ele trabalha com uma tecnologia chamada BIM, Building Information Modeling, onde nós trabalhamos com o chamado efeito dominó. O efeito dominó determina o seguinte, determina que, fazendo o projeto em 3D, toda a parte 2D seja automatizada. Agora, independente dessa automatização, existe a parte 2D, que é obrigatória para colocação de textos, colocação de simbologias, anotações e tudo mais. E essa parte é responsável exatamente por isso. O próximo menu é o menu Rendering. O menu Rendering é responsável por fazer renderização, geração de maquetes eletrônicas. Tá? Trabalha tanto com Ray Trace quanto radiosidade. São elementos, são máquinas de renderização baseadas no AcuRender, que é um plugin para o AutoCAD. Tá? E nele encontramos ferramentas como controle de iluminação. Você pode ligar e desligar luzes. Você pode alterar a quantidade de lumens. Tem dimmer. Vocês podem definir estação do ano, como as árvores e vegetação serão renderizadas e tudo mais. No menu Site, nós temos alguns comandos voltados para a área de topografia, onde uma delas, principalmente, é a geração de marcação de pontos de curva de nível, e ele vai criar a malha topográfica em 3D. No menu Massing, é a chamada área de estudo de massa, a gente pode trabalhar com a criação de estudos de massa, de volumetria, para depois aplicar ao projeto. Alguns arquitetos trabalham dessa maneira, eles pegam pedaços de isopor, pedaços de massa e fazem um estudo isoladamente, fora do papel, para observar a volumetria do projeto, para depois começarem a projetar. Iremos trabalhar com esses comandos. O menu Room and Area é um menu novo, na versão 9. Na verdade, o menu antigo se chamava Área Análises, só responsável pelo comando de áreas. E nele nós encontramos, além da criação de áreas, área útil e área construída, nós encontramos o comando Room, que é o comando novo, para a criação de espaços, onde ele, além de nomear espaços como sala, quarto, cozinha, ele vai determinar um espaço tridimensional que vai ser útil mais tarde para cálculos de compensação e ar-condicionado. No menu Structural, nós encontramos ferramentas voltadas para projetos de estrutura, como vigas, pilares e lajes. Chama atenção ao nome do software. O nome do software se chama Autodesk Revit Building
E existem ainda o Autodesk Revit Systems, voltado para instalações, para elétrica, hidráulica e esgoto, e ainda tem o Revit Structure, voltado especificamente para a parte estrutural. Significa então dizer que na parte de estrutura, dentro do Revit Building, são ferramentas básicas, apenas voltadas para o pequeno design da estrutura. No Revit Structure nós temos ferramentas mais avançadas, chegando ao ponto de conseguirmos fazer um estudo de análise, né, das forças dentro das peças estruturais. E por último, o menu Construction, onde nós encontramos elementos como componentes para plantas de situação, criação de fases. O Revit também trabalha com fases como estudo preliminar, anteprojeto, executivo, legal, tá? E novamente parte de tabelas. Seguindo, iremos conhecer então um pequeno projeto. Faremos um pequeno projetinho para podermos ver a facilidade desse software. O primeiro comando que eu vou trabalhar é o comando All. Observem que toda vez que vocês clicam em um comando, essa terceira linha de trabalho é completamente alterada. Observem aqui, ó. Comando Door são comandos agora direcionados para portas. Comando Window selecionado apenas para Windows, tá? E a gente vai começar a fazer um pequeno projeto. Antes de começar o primeiro projeto, irei alterar o quadro de unidades. O quadro de unidades, você pode determinar que você vai fazer o projeto em metros. Tá? Isso é muito interessante e não existia no AutoCAD. No AutoCAD você determina mais uma unidade de alguma coisa. O metro passa a ser uma informação colocada na nossa cabeça de orientação, mas caso a gente pegue um projeto de uma outra pessoa, a gente tem que tentar descobrir que unidade foi essa. Aqui a gente trabalha com metros, mais tarde podendo dizer que alguma cota, algum desenho seja cotado em centímetros, em milímetros. Ele muda de escalas de forma muito fácil e das unidades também de forma muito fácil, sem complicações. Aqui o número de casas decimais e está aqui calibrado o meu projeto. Para isso, iremos entrar no comando All e selecionar uma das paredes existentes para o projeto. Porém, nenhuma dessas paredes nos interessa e vou criar uma nova parede. No comando de criação de parede, eu vou criar uma parede com o nome de parede de 15 centímetros. Vou entrar no quadro de configuração, abrir o preview e observem que existe uma parede em planta baixa, cortada em planta baixa, posicionada no preview. Aqui existe uma tela de configuração onde eu vou criar dois novos elementos, determinando seus revestimentos, sendo revestimento 1 de um lado e revestimento 1 do outro, determinando 0.02 de espessura nesse revestimento, 0.11 nesse objeto e 0.02 nesse outro objeto. Observem que a representação gráfica foi alterada, sendo essa linha verde linha de osso, esse elemento estrutural e dois revestimentos. Não é apenas uma representação gráfica, são três objetos sólidos independentes, né, podendo com isso serem trabalhados suas áreas, seus volumes, seus perímetros de formas independentes. Primeira modificação que eu vou fazer é em cima do primeiro dos objetos, o revestimento 1. Eu vou alterar o material. Entrando nesse quadro, é um quadro de configuração de materiais. Eu tenho vários materiais pré-configurados. Porém, eu posso criar um material a partir do zero. Como, por exemplo, vou chamar de tijolinho. Nesse outro quadro, posso agora configurar a cor do meu tijolo para representação em shade. Posso entrar na tela do AccuRender e determinar uma textura para quando for renderizado. E eu ainda posso determinar hatch, achuras, para representarmos a parede em vista, podendo também existir um hatch para corte. Bem, com isso, observem que eu tenho o material 1 já calibrado. Tá? Posso estar copiando o material 1 para o revestimento 2, como está aqui configurado.
Vou dar OK, OK e OK. Eu passo agora a ter uma família de parede já pronta. Nesse local eu configuro o pé direito. O Revit trabalha também com justificativas, onde podemos encontrar as paredes podendo ser criadas pelo eixo, pelo osso, pela face da acabada externa, pela face acabada interna, pelo osso interno, pelo osso externo. Bem, sua criação é bem simples. Clica-se na tela, aparecem valores de ângulos e tamanhos. Diferente do AutoCAD que precisaria dar o arroba, basta digitar o seu valor. Quero, por exemplo, uma parede de 5 metros, basta digitar 5 e dar Enter. Com isso, qualquer modificação, basta se clicar sobre as cotas e digitar e dar Enter. Modificações são bem rápidas e bem simples. Essas cotas são cotas temporárias. Se eu clicar no Modify, elas somem. Se eu clicar novamente sobre o objeto, ele aparece para vocês poderem modificar. Esses grips também permitem alterações rápidas em todo o processo. Uma coisa interessante vem a seguir, né? Os comandos de snaps que nós conhecemos no AutoCAD existem, ó, endpoint, nearest, midpoint, tá? E se clicado, esse canto precisaria dar um trim, não é isso? Olha o que vai acontecer. Trim automatizado. Querendo corrigir, ele também corrige o trim para vocês. Outra coisa interessante está no caso de fazermos já um prédio maior. E eu poder fazer ambiente nesse prédio. Observem que ele já puxa o alinhamento das outras paredes. E com os dois snaps finalizamos o nosso projeto. Todo o acabamento já é automatizado. Vou fazer uma entrada. Não, vou deixar espaço aqui para fazer uma escada mais tarde. Bem, vamos agora colocar portas e janelas. Entro no comando de portas. Tenho aqui algumas portas prontas. Vou utilizar algumas, porém eu vou carregar algumas da biblioteca. O Revit vem com uma biblioteca já pré-instalada de vários elementos, móveis, peças, pranchas, janelas. Vou selecionar uma nova porta. Tem várias aqui. E o legal do Revit é o fato de você poder projetar a porta da maneira que você quiser, incluindo desde batente, alisar, caixilharia completa, forma de abertura. E caso você não queira perder tempo, você pode acessar esse Web Library que dá acesso a um site exclusivo da Autodesk para poder fazer download gratuito. Outros sites como revitcity.com, fora da Autodesk, também dão esse tipo de acesso. Carregamos a porta. E iremos colocar essa porta dentro do nosso projeto. Primeiro vamos fazer uma pequena lembrança do AutoCAD. Como eu colocaria uma porta nesse espaço? Precisaria da trim, offset, né? Aqui basta colocar o mouse dentro do espaço, clicar e ele já encaixou uma porta. Se eu quiser alterar o tamanho da porta, ficou grande demais, entro nas suas propriedades e modifico o seu tamanho. No caso, uma largura de 1,83, vou querer uma largura de 1,5. E ele automaticamente irá alterar o tamanho da minha porta. Vou colocar novas portas. Vou colocar uma porta normal, sendo uma aqui, sendo uma aqui,
outra aqui e outra aqui. Só que essas portas eu quero posicioná-las de forma correta. Então a modificação de uma porta, basta clicar sobre a porta, clicar sobre essas setinhas, que ele muda a posição das portas. Bem simples, né? Bem, e falta colocar uma porta também aqui, né? Pronto. Bem, colocaremos janelas. Pegar já as janelas prontas. Pegar uma janela, colocar aqui. Outra aqui. Uma aqui e outra aqui. Uma aqui e outra aqui. Aqui, só para fazer um layout simples. E tenho aqui meu projeto pronto. Em relação ao AutoCAD foi bem mais rápido. Porém tem uma surpresa para vocês. Ao clicar nesse botão, esse projeto já está todo 3D. Inclusive, se ligarmos o Shade, ele já está com as cores do projeto. Todos esses materiais podem ser configurados naquele quadro de materiais que nós começamos. Bem, seguindo adiante, voltarei da planta de 3D que foi criada. Isso aqui não existia antigamente. Vou entrar na planta do nível 1, voltarei para a planta do nível 1 e começarei a fazer cotas. Fazer isso aqui de um projeto executivo. Então, segure-se na cadeira, porque as cotas criam um impacto muito forte para a gente, tá? Então, diferente do AutoCAD, que as cotas são as coisas penosas em serem feitas, no Revit é uma coisa bem mais simples. Podendo ser controlados os tipos de abertura, formas que você quer cotar com rapidez. Está aqui nosso projeto cotado, questão de segundos, ele está pronto para utilização. Bem, irei renomear esse level 1 para planta executiva do térreo. E a partir de ter renomeado essa nova planta, eu vou criar um novo projeto. Reparem que a representação gráfica foi embora. E essa vai ser minha planta humanizada. Bem, vou fazer a humanização apenas em um dos ambientes. Tá? Vou escolher esse espaço para humanizar. Vou entrar no quadro de componentes e vou colocar alguns móveis. No quadro de móveis, ele aceita blocos de AutoCAD 2D e 3D. Porém, ao final, eles não são quantificados, só se transformados em famílias. E observem que as famílias têm extensão RFA. Coloquei um sofazinho. Vou rotacionar. Observe como é que a rotação é simples. Ó. Vou colocar mais uma mesa. Colocar uma pessoa. Ele aceita também RP6, os mesmos RP6 utilizados no 3D Studio. Vou colocar essa pessoa por aqui. Também vou rotacionar. E por fim, vou colocar agora uma estantezinha, só para compor o ambiente. Isso aqui vai servir. Todas as famílias com extensão RFA também dependem de um template para sua criação. Os templates de famílias
tem extensão RFT e são separados por categorias. Uma família de móvel precisa ser feita num template de móvel. Uma família de luminária precisa ser feita num template de luminária. Porque alguns deles vão ter chamados hosted, chamados hospedeiros. Bem, feito isso, eu esqueci de renomear isso aqui para humanização. Para finalizar minha humanização, eu vou fazer uma laje. Procurarei então o comando de lajes. E vamos fazer uma lajezinha bem aqui. Só para criar o piso. Tenho agora a minha laje pronta. E farei um piso para essa sala. Então procurarei o comando de piso. Reparem que ele pergunta em que nível você quer criar o piso. Eu deveria ter criado um nível, um segundo nível, porque esse primeiro nível era um nível em osso. Então vou cancelar o comando, vou buscar uma vista lateral. Observem que eles têm todas as vistas laterais já prontas. E baseado nessa vista lateral, buscarei um comando de nível e criarei um nível acabado. Chamarei de planta térreo acabada. E ela terá uma diferença de piso de nível de 0,05 em relação ao outro nível. Com isso, ela acabou de ser criada aqui. Poderei então para a planta agora um nível acima, apenas 55 centímetros acima, mas já é suficiente para colocar meu piso. E entrarei com o comando floor para fazer piso. Bem, antes vou criar um piso. Vou dar um nome de piso. Piso sala. E vou definir que ele tem um elemento de revestimento superior com espessura de 0,02 e que o contrapiso seja de 0,03. Falta só definir suas cores. Então criarei um piso quadrado, colocando uma cor clara. Posso também definir uma cor para a hora da sua renderização e um hatch para piso. Bem, se nenhum deles me interessa, eu vou criar um novo. Vou dar um nome de quadrado. Eu não quero a 45 graus, eu quero a 90 graus. E eu quero que tenha 0,40 por 0,40. Acabou de ser criado. Eu tenho agora um novo piso de 40 por 40. Falta agora só desenhar o piso. O piso ocupa apenas o espaço interno. Projeto. Finalizo. E eu tenho agora o meu piso desenhado. Se eu olhar em 3D, esse meu piso foi colocado nessa posição. Perdão, gente, eu fiz com telhado. Acabei fazendo pelo comando errado. Era roof. Voltarei. Em vez de comando roof, é comando floor. Eu só cliquei no comando errado. Vou novamente criar
um novo piso. É bom que fixa a criação